E aí, galera, eu tava aqui, né, pela internet, né, aí eu vi um vídeo lá, fiquei sabendo que tava tendo um caso, né, da Vitória Mineblox. Depois de alguns anos, né, separado aí pelo YouTube, ela voltou a gravar um pedido de justiça, um vídeo de denúncia. Vamos ver o que é isso daqui, né? E aí, galerinha, aqui é a Vitória Mineblox e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa que é crime, né? Meu Deus do céu, cara. Mano, por que esse volume tá muito... Gente, o volume tá baixando. Tô vendo um vídeo sério aqui, porque é justiça. Eu nunca vi um vídeo assim, tá? E o volume do telefone vai lá e começou a baixar. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra uma briga por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. Meu Deus! Já tinha 6. E ele me colocou pelado na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava ocupar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando. Eu tava implorando pra ele deixar o vestido e deixar eu sentar. E eu não aguentava. Meu Deus, deixa eu pausar aqui. Que é isso, cara? Deixa eu ver. Vou abaixar todos esses volumes aqui, só deixar esses volumes. Um era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar Ai, minha meu Deus mãe. do céu. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia os amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou. Meu Deus. Mano, esse volume tá me incomodando, tá? E, cara, o que o pai dela tem na cabeça? Todo mundo sabe. Um pai de verdade ama o seu filho. Um pai de verdade ama seu filho. Não fica fazendo coisa errada com seu filho. Bate, bate. Pai bate. Mas, mano, o pai, ele educa. Pode até bater, mas não é porque ele bate que você não é ruim. Ele tá te educando para lá no futuro você ser uma pessoa educada. Lá no futuro você agradecer a ele, a sua mãe, seu pai. Ele não faz isso que ele tá fazendo com essa menina. Com a Vitória, né, Moneybox? Continua então, né? A quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim e vinha um detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca. Gente, correr atrás da mãe com faca. Olha, assim, o que eu quero dizer?
Tô sem palavras. Literalmente. Cara, ninguém acredita nela. Ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim... Naldinho, daqui a pouco... quem sabe eu não faço um vídeo também, né? Gravando o vídeo aqui do Naldinho, mas vamos focar no vídeo sério aqui. Ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando... Como assim? Mas como assim? Rapaz... Vamos lá então, né? A minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele... Tipo assim, ele comete... Calma aí. Ele comete o crime e culpa a mãe da menina. Mano. Que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo. E ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas... Ele falava o quê? Ele falava assim, eu vou te enlouquecer até você se matar. Meu Deus do céu. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os atos, banalizaram tudo que ele fez. Tá. Gente, não seja parecida, tá? Não sejam parecidos ou parecidas com o pai dessa menina. Não sejam, né? Não sejam parecidos ou parecidas. Não sejam mães desse jeito e não sejam pais desse jeito quando vocês crescerem. Porque o que ele está fazendo aqui está errado. Muito errado. Esses casos, ele tem que ser preso. Mas preso por muito tempo. Tá? Muito tempo. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo, entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acredito no meu adversário. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui, né? A gente respeita a diversidade que eu moro. Tipo assim, você pega, começa a gravar, aí que fica pior. Porque ele vai, sei lá, quebra o telefone, ameaça matar. Ou vai que mata a pessoa lá mesmo pra não fazer a denúncia, né? Que ele estava fazendo errado. Lá Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar.
Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o conselho tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do conselho tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui mesmo com o tornozelo eletrônico, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer mesmo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é. Ele quer eu escutei torturar. Gente, eu não vou voltar muito no vídeo, não. Que, tipo, tá um caso sério de justiça. Quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem. Tipo assim, eu vi os vídeos lá da Vitória, do Jack, aparecia, né? Ele aparecia como um personagem, né? Tipo assim, um personagem que agradava o público. Mas, e se ele faz isso pra mostrar quem ele não é? Ele tá fazendo isso pra manipular, e aí isso passando dos planos dele, né, mano? Ele tá manipulando pra até chegar a hora certa de ele fazer a maldade, né? Ai, mas Maldade que ele já tá fazendo, né? Quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tem que passar por tudo isso. Ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu. Tipo assim, realmente, eu também tenho 11 anos, né? Mas vaza coisa, assim. Mano, tem uma agonia assistir, tá? Não, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras para descrever. Tá? Tudo que ele está denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu, a gente não sair de casa. A gente não podia sair de casa. Se sair de casa, gravar as coisas. Todo sábado a gente viver sair de casa. Não deixava sair de casa. É um absurdo isso. Você vai ter que ser preso urgentemente, porque já não tem as abusidades. Quer fazer como se estivessem presos numa prisão. Porque ele tá, eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque o pai que ama não faz as coisas horríveis que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. Eu quero pedir perdão se
Ou uma denúncia. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.